Hoje eu queria conversar com você sobre um assunto que eu entendo ser muito importante, por causa do momento que nós vivemos. Eu queria conversar sobre o pastor e as ovelhas. O pastor e as ovelhas. E, no caso aqui, o bom pastor, né? E as ovelhas. Então, eu começo dizendo o seguinte, que em João 10, 1 a 18 e versículo 27, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele traça um paralelo interessante entre o pastor de ovelhas, que era uma figura muito comum daqueles dias, e o pastor de gente, aquele que cuida espiritualmente das pessoas. Se, por um lado, a partir do seu próprio exemplo, Jesus discorre a respeito das responsabilidades pastorais, por outro, ele deixa claro o que se espera das ovelhas. Há responsabilidades pastorais, mas há também responsabilidade por parte das ovelhas. Não é? Entendo ser este assunto extremamente pertinente para o momento atual. Por quê? Porque são muitos, são dezenas, centenas, por que não dizer milhares, que se apresentam como pastores, como bispos, como apóstolos, como pai-apóstolos, como patriarcas, como etc, etc, etc. Né? De igual forma, veja bem, então, vamos lá, gente. De um lado, nós estamos assim, cheio de gente que se auto-intitula pastor, bispo, profeta, pai-apóstolo, patriarca e tal. E, por outro lado, nós temos uma gama de gente também que se apresentam como ovelhas desigrejadas, não praticantes, nominais, denominacionais, ovelhas crentes, pentecostais, neopentecostais, avivadas, renovadas, tradicional, presbiteriana, metodista, batista, carismático, luterano, etc, 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 etc. Então, no meio de toda essa salada indigesta, quem é quem, gente? Quem é pastor e quem é ovelha? Quem é? Nada melhor do que tentar responder essas perguntas à luz dos perfis traçados por Jesus no texto em questão. Jesus fala muito bem quem é pastor e quem é ovelha. E isso é importante porque, especialmente num momento desse, onde o culto, qualquer culto, está à distância de uma tecla, né? Então, tem muita gente ouvindo voz de vários pastores e tem muitos pastores que estão aí arrebanhando ovelhas, né? Muito bem. Então, vamos primeiro falar do pastor, tá bom? O pastor, o texto é muitíssimo claro quando afirma que o pastor só pode ser considerado como tal se tiver ovelhas que o seguem, certo? O texto diz, as minhas ovelhas me seguem. Então, pastor só é pastor se tiver ovelha seguindo. Um pressupõe a existência do outro, ou seja, não existe pastor sem ovelhas e nem ovelha sem pastor. Pastores apenas de direito, aqueles que só ostentam título e que usam o mesmo para se elegerem a cargos políticos ou exercerem outras atividades que os impeçam de assumir as responsabilidades espirituais de pessoas, podem ser pastor de direito, mas não são de fato. Como entender, gente? E aí eu quero falar muito abertamente que nós estamos vivendo esse tempo agora, né? E daqui para frente só vai complicar mais ainda. Como entender um pastor vereador, um pastor deputado, um pastor senador, um pastor prefeito? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra pessoas crentes se candidatarem à política. Pelo contrário, eu acho até que nós precisamos de gente crente, temente a Deus, nos três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. Nós precisamos de gente crente. Agora, eu sou radicalmente contra pastores
que se candidatam a cargos. Eu acho que é incompatível. Eu já recebi várias propostas para ser candidato e acho que tinha até chance de ganhar. Mas se eu assim o fizesse, eu estaria sendo desobediente à visão celestial. Deus não me chamou para isso. Eu não consigo entender, que me desculpe os colegas pastores, um pastor que deixa ou que tenta levar o pastorado juntamente com o fato de ser um senador, entendeu? Certa vez eu já contei para vocês aqui, convidaram o pastor Billy Graham para ser candidato à presidência dos Estados Unidos, com muita chance de ganhar. E ele disse que não. Como é que ele iria se rebaixar? Eu sou ministro do Evangelho de Jesus, vou deixar de ser ministro do Evangelho de Jesus para ser presidente dos Estados Unidos? É muito pouco, não dá, não. Eu vou ser ministro do Evangelho, continuar sendo ministro do Evangelho, né? Então, vamos lá, vamos continuar falando aqui as verdades. Muito bem. Como entender um pastor que não pastoreia? Um pastor que só administra, que apenas cuida da administração eclesiástica, não prega, não visita, não ensina. Não seria melhor, mais adequado, ser apenas administrador? Como entender um pastor músico profissional que não exerce o pastorado em nenhuma igreja e que nem frequenta uma igreja regularmente e que cobra R$40 mil para estar 1 hora com as suas ovelhas? Tem pastor aí, assim, que é músico profissional e, se quiser a presença dele, é R$40 mil. Existem ainda aqueles que afirmam ser o seu pastor da TV, o seu pastor do rádio. Como assim? Se Jesus disse que pastor conhece as suas ovelhas. Como é que pode? Jesus falou que o bom pastor conhece as suas ovelhas, né? Existe algo mais impessoal que um programa de TV? Programa super impessoal, você nem sabe, você está falando para milhares, né? Pastor que não conhece as ovelhas não é pastor. Infelizmente, são muitos usufruindo das benesses do título para se autopromoverem, se enriquecerem às custas da ingenuidade do povo, em nome de Jesus, via rádio, TV ou internet. Sobre o tema enriquecimento, Jesus disse que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, olha a característica. Primeiro, para ser pastor, tem que ter ovelhas. Segundo, tem que conhecer as ovelhas. Terceiro, tem que estar disposto a dar a vida pelas ovelhas. Ou seja, o pastor tem que estar disposto a se sacrificar pelo rebanho. Aqueles que querem usar o rebanho em benefício próprio não são pastores, são mercenários. Aqueles que querem ser servidos e não querem servir são mercenários. E outra coisa, gente, queria falar aqui, me desculpa, tá? Eu sou contra pastor rico. Pastor não pode ser rico. Eu não estou dizendo que pastor não pode viver dignamente, mas não tem como, gente, não pode um pastor ser rico. Não pode, não pode. Aí outra pessoa pode ser que pode, mas pastor não pode ser rico. Aqueles que querem usar o rebanho em benefício próprio não são pastores. Nenhum pastor pode ser rico. Pode, sim, ter um bom padrão de vida, suficiente para que ele cuide da sua família com dignidade. Antes de prosseguir, eu quero dizer que conheço alguns pastores que são empresários, funcionários de alguma empresa pública ou privada, que dividem seu tempo, que assumem o pastorado de forma voluntária, sem nenhum ônus para a igreja, e que fazem um excelente trabalho dentro das suas possibilidades. Ok, gente? Agora, como entender um pastor que vive, aspas, do evangelho, que afirma viver do pastorado ou de atividades afins, ter um carro importado de R$400 mil, relógio Rolex, cobertura de 4 milhões, avião, às custas de quê? Dos dízimos e oferta dos assalariados, das viúvas e dos pais de família? Não. O mercenário, aquele que não é pastor,
não têm coragem de enfrentar os lobos. Eles são os próprios lobos, vestidos de pastores, e querem, na verdade, devorar o rebanho. O pastor enfrenta os lobos, que são as heresias, o materialismo, os vícios, as injustiças, e aponta ao rebanho o caminho da vida. E aqui, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte, todos aqui, sem exceção, me conhecem. E eu já dei essa liberdade para vocês. Se vocês me verem em algum momento querendo usufruir e ser servido por vocês e não servir, pode falar. Ô, pastor, não é assim que a Bíblia ensina, não. Não é assim que a Bíblia ensina, não. Pode me chamar a atenção. Eu quero ser um pastor conforme o coração de Deus, gente. Eu estou falando isso diante de Deus, diante de Jesus, diante da minha esposa que está ouvindo aí, ela sabe aí, ó. Pergunta para ela se isso não está no meu coração. Eu não quero ser servido, eu quero servir, eu quero que Deus me use para ser bênção na vida de vocês. Tá? Bom, e sobre as ovelhas? Falamos dos pastores, né? Mas e as ovelhas? Jesus, vamos recapitular, gente? Pastor tem que ter ovelhas, conhecer as ovelhas, estar disposto a se sacrificar pelas ovelhas, dar a vida por elas, e estar disposto a enfrentar os lobos. Tá? Ok? E as ovelhas? Jesus foi sucinto ao se referir às características das verdadeiras ovelhas. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Nos versos 4 e 5, Jesus disse que as ovelhas lhe reconhecem a voz, e que de maneira alguma seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não lhe reconhecem a voz. A gente vive no meio de muitas vozes, né? Eu já tive que enfrentar isso em igreja assim. Eu faço uma pregação, um ensinamento aqui. Aí a pessoa, durante a semana, ela vai atrás de outras vozes. Aí no domingo chega com tanto de dúvida. Aí eu falei, mas eu já falei com você, mas aí lá onde eu fui, eu falei, então frequenta lá, porque senão você só vai me dar trabalho aqui. Eu ensino um negócio, lá ensina outro. Fica lá, então. Entendeu? Porque é trabalhoso também, né? Porque tem ovelha que dá trabalho demais. Tem pastor que dá muito trabalho, mas tem ovelha também que dá trabalho demais. Né? Porque fica correndo atrás de bênção também, pula para cá, pula para lá, pula para cá. Então, cheio de confusão na cabeça. Vivemos num mundo de muitas vozes. Eu e você precisamos discernir entre tantas a voz do bom pastor. As ovelhas precisam aprender a ouvir. Às vezes, penso que estou pregando em vão. Sabia disso, gente? Especialmente na internet. Nossa vida. Você não sabe como é que é difícil fazer uma pregação assim. Ó. Você não tem feedback nenhum. Você não sabe se o pessoal está aí, se saiu, se foi. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar. Eu só fazia o que... Se a mensagem foi boa, assim, foi legal e tal, nenhuma palavra de incentivo. E se foi ruim, também é um silêncio caridoso. É mais que óbvio que o bom pastor não fala somente pela boca dos pastores, claro. O bom pastor fala por meio de muitas e variadas maneiras. Jesus, né? A questão é, estamos prontos para ouvir? Eu olho para a minha vida e me descubro pronto para falar, para pedir, para reclamar, e tardio para ouvir. Ouvir e ouvir. Ouvir Deus por meio da sua palavra, por meio dos irmãos, por meio dos inúmeros bilhetinhos de amor de Deus, e, por que não, por meio intermédio daqueles que me pastoreiam. Quando a mensagem é um pouco mais incisiva, é comum o mesmo comentário feito a respeito das mensagens do bom pastor. Dura este discurso, quem o pode suportar? Pastor também é ovelha, e, como tal, precisa aprender a ouvir. Ouvir o outro. A ouvir aqueles que também aqueles que não aprendem a ouvir a voz do bom pastor, e é o que eu falo, dá muito trabalho. Pessoas que correm agitados de um lado para o outro, atrás de qualquer vento novo de doutrina. Isso talvez explique a quantidade de ovelhas sem pastor e pastores sem ovelhas que existe hoje em dia. Né? Porque existe uma igreja chamada
triunfante, está com o Senhor, a militante, e agora tem a flutuante também, que corre atrás das bênçãos, né? Mais do que ouvir, espera-se que as ovelhas sigam o bom pastor. Agora, gente, nós somos seguidores de Jesus, sim ou não? Qual o chamado de Cristo para nós? Será que ele nos quer ver protestantes, evangélicos, presbiterianos, metodistas, pentecostais, cristãos? O chamado de Jesus é para que sejamos seus seguidores, seus discípulos. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus implica em sentir o que ele sentiu, ir aonde ele foi, amar como ele amou, adotar um estilo simples de viver, ter um senso de missão encarnado e ter um compromisso absoluto com a vontade do Pai. Há no Brasil cerca de 30 milhões de evangélicos. Quantos desses são seguidores do bom pastor? Quantos? Não sei. Ovelhas que não seguem não são ovelhas. No versículo 14, Jesus diz que ele conhece as ovelhas e elas lhe conhecem. Ele me conhece por completo, sabe do meu deitar e levantar, conhece meus dilemas, dores, alegrias e aflições. Agora, e eu o conheço como ovelha? Porque, gente, se por um lado é pedido que o pastor seja um profundo conhecedor das suas ovelhas e que se sacrifique pelas suas ovelhas, por outro lado, é pedido que as ovelhas também sigam o bom pastor, no caso Jesus, né? E que as ovelhas também possam ter esse conhecimento de Deus, né? Porque você é uma ovelha ou você é um evangélico? O chamado de Deus não é para a gente ser protestante nem presbiteriano, é para a gente ser ovelha, seguidor, porque a gente reconhece a voz do bom pastor e nós vamos seguir o bom pastor, né? Jesus sabe do meu deitar e do meu levantar, mas será que eu conheço por completo? Eu já entreguei minha vida para ele? Eu aceito de bom grado o seu convite para segui-lo? E ele fala o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então é luta, ele não prometeu uma vida fácil. Ele não prometeu uma vida sem aflições. Pelo contrário, ele disse que seguir a ele é muito legal, mas vamos ter aflições, nós vamos passar por tribulações, nós vamos ter que nos considerar mortos para o pecado, vivos para Deus. Negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz. Então, gente, o cerco está apertando, sabe? O cerco está apertando. E agora é hora da gente separar quem realmente é de Jesus, quem é seguidor de Jesus e quem não é. Quem são os verdadeiros pastores e quem são lobos vestidos de ovelhas. Nós temos que estar chegando no momento, porque eu entendo, gente, que tudo isso que está acontecendo é sinal fortíssimo da volta de Cristo. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e falar: gente, o que eu estou fazendo? Eu sou um seguidor para valer? Porque quando a gente se dispõe a ser um seguidor, a vida da gente muda, não é? Os compromissos, a nossa cosmovisão muda. Então, o desafio de hoje é um desafio para mim, como pastor, mas que também é ovelha, né? Mas para você também. Você é ovelha? A ovelha segue o bom pastor. A ovelha conhece a voz do bom pastor. A ovelha, ela conhece o seu pastor. Você conhece Jesus? Você segue Jesus mesmo? Você está disposto a ir às últimas consequências por amor a Cristo? Porque, às vezes, gente, eu sinto que essa pandemia ela nos colocou diante de algumas decisões importantes, né? Eu acho que agora nós não vamos ser mais os mesmos. Nós vamos ter que tomar decisões bem radicais na nossa vida, né? É isso que eu quero testemunhar lá no dia 11. Eu já falei para vocês, mas as músicas do Erlon são maravilhosas e eu quero falar sobre exatamente como que isso tudo mexeu comigo, sabe, gente? Essa enfermidade assim muito rápida, de repente, da Carol, mexeu muito comigo. O fato de eu ter estado no hospital e visto de perto muita coisa assim, mexeu muito comigo. Cada dia que passa,
eu volto a afirmar que a gente tem que viver só para aquilo que vale a pena, aquilo que vale a pena. E eu quero ser um seguidor de fato de Jesus, né? Porque lembre-se, gente, pastor também é ovelha, né? Pastor não é um super-homem, pastor também é ovelha. E é isso que o Senhor pede de nós, que nós o conheçamos, que nós possamos conhecer a Deus, para poder segui-lo e distinguir no meio de tantas vozes que falam a voz dele, do bom pastor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que essa palavra possa cair em boa terra e dar frutos para a glória do nome dele.